Fala galera, hoje é dia de A Saga do Clone, parte 1. É uma história da Marvel, escrita e desenhada por muita gente, mas liderada por Joe Quesada, J.M. DeMatteis e Tom DeFalco entre os anos de 1994 e 1997. A ideia da Saga do Clone veio durante várias mudanças nos quadrinhos nos anos 90, onde a DC fazia a morte do Superman ou a queda do morcego, e a Marvel fazia a Era do Apocalipse e a Saga Massacre. Então o Homem-Aranha, o maior herói da editora, precisava de uma chacoalhada também. A ideia é que Peter Parker estava ficando muito diferente da sua concepção. Ele estava mais velho, estava casado, estava mais sério. Então a tentativa foi de substituir Peter, mas manter o Homem-Aranha. Assim, a ideia foi trazer de volta uma ponta solta lá dos anos 70. Um clone que aos poucos ia ganhar mais destaque e ia substituir Peter, se tornando o Aranha oficial. O problema é que essa mudança ia durar 6 meses mais ou menos, e durou praticamente 3 anos, entre várias edições de várias revistas, entre assuntos de ida e volta, de clone e de real. Então a Saga do Clone tem um nome bastante conhecido hoje, mas poucos em si conhecem a história toda. E você vai perceber que a ideia não é das piores, o problema é que foi mal executada. Mas eu vou tentar te explicar tudo certinho aqui de uma forma um pouco mais simples. Para isso é interessante que você assista antes os vídeos sobre a morte de Gwen Stacy e a Saga do Clone original, porque isso vai te ajudar a entender alguns detalhes aqui de forma melhor. Para eles vai ter os links aqui na descrição, mas se você já conhece essas histórias ou já viu os vídeos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. Tudo começa na verdade em 1973. Nessa época, Peter Parker tinha como maior inimigo o Duende Verde Norman Osborn. E nesse período, Peter namorava com Gwen Stacy. Até que na revista Amazing Spider-Man número 121 acontece o evento que mudou tudo. Acontece a morte de Gwen Stacy. Na revista seguinte, o Homem-Aranha confronta o Duende, e quando o vilão tenta matar o herói, o Duende Verde acaba empalado com o seu próprio ataque, e ali ele morre. Ou seja, no mesmo ano, o Homem-Aranha viu a sua namorada e o seu maior inimigo sendo mortos. Em 1975, 2 anos depois, Peter e Mary Jane Watson começaram a ter uma aproximação maior. Mas a sombra da morte de Gwen ainda rondava a cabeça dele. Até que na revista Amazing Spider-Man número 144, misteriosamente Gwen Stacy reaparece. Acontece que essa história é a Saga do Clone original, chamada também de Gênese do Clone. Um vilão chamado Chacal era na verdade Miles Warren, um professor de biologia da faculdade onde Peter e Gwen estudavam. E esse professor era obcecado por Gwen, numa obsessão bizarra entre algo parental e algo afetivo. Pelos estudos, o professor Warren tinha amostras de DNA de Gwen e de Peter. Então pela sua obsessão, ele clonou Gwen. Ou seja, essa que ressurgiu em 1975 era um clone. E por perceber a biologia única de Peter Parker, o professor Warren descobriu que ele era o Homem-Aranha e criou um clone de Peter também. E esses clones tinham as suas memórias por completo. No fim dessa saga, o professor Warren e o clone de Peter aparentemente morrem. E o clone de Gwen passa a ter uma vida normal, usando outro nome. Inclusive ela chega a se casar com um clone do Professor Warren um tempo depois. Com tudo isso resolvido, Peter continuou por anos como o Homem-Aranha. E na sua vida particular, ele e Mary Jane oficializaram o relacionamento em 1987 com o casamento. Casado então, como Homem-Aranha, os eventos importantes continuaram como o nascimento de Venom,
a morte de Grindelwald e a última caçada de Kraven. E isso nos leva até 1994. Nessa época, Peter estava cheio de problemas com seus inimigos cada vez mais violentos, como o Carnificina, por exemplo. Então ele estava deixando de lado o seu lado civil de Peter para focar cada vez mais no lado heróico de Homem-Aranha. Nesse período, inclusive, surge Vladimir Kravinoff, o filho de Kraven, que surge se batizando como o Caçador Sinistro. E estava disposto a caçar e matar o Homem-Aranha porque ele o culpa pela morte do pai. Só que no meio desses vários conflitos, a tia May, de repente, sofre um infarto. E é nesse momento que se inicia a saga do clone. A história começa relembrando como tudo aconteceu, muitos anos antes. Começando com um nascimento, numa total escuridão, onde um embrião vai se formando e se transformando numa criança. Mas essa criança rapidamente cresce, se torna um adolescente e um adulto, e recebe memórias de uma vida que nunca viveu. Saído de um tanque então surge um clone de Peter Parker. Essa foi a criação do Professor Warren, e esse clone relembra desses momentos do seu nascimento, ou melhor, da sua criação. O clone fica confuso sobre quem ou o que ele é. E quando ele se aproxima de Miles Warren, o seu sentido de aranha começa a disparar, mas o clone não sabe o que isso significa, e a sua desobediência irrita o Professor Warren. Por isso, ele é trancado num tipo de cela, onde o professor continua com os seus experimentos, mas o clone revida. Ele sabe que aquele homem é maligno, e com a força do seu DNA, o clone destrói a parede da sua cela e consegue até mesmo fugir. E sozinho, atordoado pelas ruas, ele tenta descobrir quem ele realmente é. O clone tem os mesmos poderes de aranha de Peter Parker, mas ele ainda não sabe como usá-los. E basicamente, sendo um recém-nascido, ele tenta fugir no meio daquela cidade cheia de prédios, até que o Chacal o encontra. O Chacal, a identidade secreta do Professor Warren, vai atrás da sua obra, do seu clone. Mas a figura do Chacal ativa as memórias dele, as memórias do Homem-Aranha original, que já enfrentou esse vilão antes, e então instintivamente o clone o ataca. Mas o clone, tendo as mesmas memórias de Peter, é facilmente parado quando vê Gwen Stacy ali. E isso dá chance para que o Chacal o nocauteie e o leve de volta para o seu laboratório mais uma vez. Levando essas duas cópias juntas, a de Peter e a de Gwen Stacy. Um tempo depois, o clone de Peter Parker se veste com um uniforme de Homem-Aranha dado pelo Professor Warren. Agora, o clone está mais controlado, seguindo as ordens do seu criador como se tivesse hipnotizado. E é basicamente isso o que Miles Warren faz, repassando os momentos mais traumáticos da vida dele, trazendo aquelas memórias à tona na sua mente. As memórias tristes de perda na vida de Peter Parker. Inclusive, ele se culpando por tudo aquilo, pela morte dos pais, do tio Ben, da Gwen Stacy. E isso praticamente reprograma a sua mente. E assim, o clone estava pronto. Ele se considerava o próprio Peter Parker. O Professor Warren então lhe injeta uma droga que o deixa adormecido. E a única coisa que ele lembra depois é de despertar num estádio de beisebol, onde ele estava vestido com o uniforme de Homem-Aranha, e na sua frente se encontrava o próprio Homem-Aranha. Aquele foi o momento do confronto na saga original do clone, onde Homem-Aranha e clone se enfrentaram. Tudo isso acontece enquanto o clone de Gwen Stacy observa tudo, enquanto o Chacal se divertia com aquilo e mantinha Ned Leeds amarrado a uma bomba como incentivo. Mas quando Gwen confrontou o Chacal e tirou a sua máscara o confrontando, Miles teve um lapso de consciência e ficou horrorizado com o que estava fazendo. Assim, ele liberta Ned Leeds. Mas isso ativou a bomba, e na explosão o Chacal e o Clone-Aranha são pegos, e aparentemente os dois morrem nesse momento. Isso é o que todos imaginavam,
mas um tempo depois, aquele clone despertou. Com a sua mente afetada, ele imaginava inclusive que era o real Peter Parker. E quando ele volta para o seu apartamento, vê o verdadeiro Peter abraçando Mary Jane Watson. Percebendo que todas as suas memórias são uma mentira, o Clone-Aranha foge e decide simplesmente que precisa ir embora. Que precisa se livrar de tudo isso, das memórias e dos sentimentos que foi programado para ter. E assim, ele desaparece. Sem uma identidade, sem saber o que fazer, o clone decide criar uma vida para si próprio. Com as suas memórias de toda uma vida, mas que eram de Peter Parker, o clone não consegue evitar o sentimento de apego, principalmente com a tia May. Então, dando uma última passada na frente da antiga casa de Peter, o clone, de longe e nas sombras, se despede da mulher que, nas suas memórias, o criou como uma mãe. O clone então decide ir para longe de Nova York e parte amargurado, sem uma real identidade, mas as suas memórias sempre o acompanharam. E por mais que ele esteja irritado, frustrado e com ódio de tudo, ele nunca vai esquecer os ensinamentos da tia May e do tio Ben. Por isso, para começar uma vida nova, para ter uma identidade, ele se inspira por essas memórias das pessoas que ele mais amou. E usa o primeiro nome do seu tio Ben Parker e o sobrenome de solteira da sua tia May, May Riley. E assim, o clone se batiza como Ben Riley. Um nome que mantém vivos os valores nos quais Peter Parker foi criado. Ben Riley tentou recriar uma vida nesse meio tempo em Salt Lake City, tentando até mesmo evitar usar os poderes que tinha, mas não conseguia evitar de fazer o bem e até de salvar pessoas em situações perigosas. Ele chegou a trabalhar no departamento de ciências de uma universidade local, e nesse período ele conhece uma garçonete numa cafeteria próxima, uma garota ruiva chamada Janine Godby. Os dois começam a namorar, e tudo parecia ir muito bem. Mas o problema começou a acontecer quando Ben Riley conheceu um tipo de criminoso daquele local chamado apenas de Kane. Kane tem o seu cabelo comprido para tentar esconder várias marcas e cicatrizes que tem pelo rosto e pelo corpo. Marcas essas inclusive que lhe causam espasmos e dores constantemente. E Kane sabe quem é e o que é Ben Riley. Os dois tiveram vários confrontos, até que Ben Riley tentou desaparecer com a sua namorada Janine. Mas Janine tinha um segredo. Seu nome real era Elizabeth Tyne, e ela era caçada como uma assassina. Acontece que o pai de Elizabeth era abusivo e a molestava quando criança. Então com 17 anos ela não aguentou e o matou. E a partir desse momento ela fugiu e assumiu o nome de Janine Godby. É durante essa revelação inclusive que Ben lhe conta o seu segredo, que ele é um clone do Homem-Aranha. Assim, os dois acabam fugindo mais uma vez para viverem juntos. Até que certo dia, Ben Riley encontrou uma carta de suicídio. Janine aparentemente tinha se matado. Anos depois, no presente das histórias, com as preocupações sobre o aumento de crimes em Nova York, sobre as dificuldades na vida do seu sobrinho Peter Parker, a tia May tem subitamente um infarto. E quem a encontra caída na sua casa é Mary Jane. A tia May é hospitalizada e Mary Jane então se oferece para cuidar da casa dela porque Peter não estava ali. É quando ela recebe uma ligação de alguém desconhecido, mas com uma voz muito familiar. Esse desconhecido quer falar com May Parker, mas Mary Jane conta que ela está no hospital, e isso o deixa preocupado. Enquanto isso, o Homem-Aranha vem passando por uma crise. Ele vem tendo muitas dificuldades atualmente e deseja até deixar a sua identidade civil de Peter de lado e focar só no Homem-Aranha. Por isso ele não volta para casa faz tempo. E por isso é que Mary Jane é quem realmente faz os cuidados para tia May.
Até que Peter, nessa luta interna, volta para casa e ali ele encontra uma carta onde Mary Jane diz que não aguentava mais e ela vai partir para Pittsburgh por um tempo. O casamento de Peter nessa época não ia nada bem. E nesse momento ele fica ainda mais devastado quando descobre sobre a sua tia e a encontra em coma no hospital. Um tempo depois, aquele homem desconhecido que tinha tentado contato com a tia May chega até Nova York e a visita no hospital. E a sua entrada é permitida porque ele é o clone de Peter Parker. Ben Reilly estava de volta. Preocupado e triste pelo estado da mulher que nas suas memórias o criou. Mas no meio desse pensamento, Ben vê o Homem-Aranha se balançando próximo dali. Então ele precisa sair o mais rápido possível sem ser visto. Para isso, Ben vai até a cobertura do prédio onde ninguém o encontraria. O que ele não esperava era que o Homem-Aranha o encontrasse ali. Então no telhado do hospital Forest Hills, o Homem-Aranha, Peter Parker, fica cara a cara com o seu clone. Peter acha que aquele é simplesmente um impostor e o ataca. Mas esse impostor tem as mesmas habilidades que ele próprio. É no meio desse conflito que Peter percebe que aquele é o seu antigo clone. Aquele mesmo que o Chacal criou anos atrás e que supostamente teria morrido no seu confronto final. Enquanto tudo isso acontecia, um problema surgia no sanatório de segurança máxima de Ravencroft, onde criminosos realmente perigosos eram mantidos, como o Carnificina, Shriek e o Camaleão. Ali surge um homem misterioso, um famoso psicólogo chamado Judas Traveler, que chega com os seus alunos Chakra, Boone, Mr. Net e Medea. Ele tá ali para conhecer o instituto, mas na verdade Judas Traveler tem outros planos. De repente, Traveler simplesmente atravessa as paredes da instalação e ele começa a ver os prisioneiros e como praticamente todos estão ali graças ao Homem-Aranha, cultivando ódio, medo e raiva pelo herói. Com isso, Judas Traveler telepaticamente comanda os seus alunos a colocar o seu plano em ação, na esperança de atrair o Homem-Aranha até ali. Chakra, então, envia a sua forma astral para contatar o herói, enquanto o próprio Judas Traveler toma posse de Ravencroft. O Homem-Aranha estava nesse momento no conflito com o seu clone. Mas quando a forma astral de Chakra surge dizendo que o Dr. Judas Traveler tomou posse de Ravencroft e o desafiou a ir até lá, Peter Parker e Ben Reilly precisam deixar suas diferenças de lado. E assim o Homem-Aranha vai imediatamente até um instituto. Quando o herói chega em Ravencroft, Judas Traveler imediatamente surge nos portões e ali ele cria uma ilusão, um tipo de cortina de fumaça que impede a entrada dos policiais que o cercam, liberando a passagem unicamente para o Homem-Aranha. E assim, Judas Traveler lhe faz um desafio. Se ele o derrotar ali dentro, ele libera todos no instituto. Se ele não o derrotar, todos morrem. Então, sem outra opção, Peter Parker, o Homem-Aranha, entra no Instituto Ravencroft. O local tá cheio de vilões superpoderosos. A equipe foi teletransportada para fora da instalação, e Peter tá ali para evitar que qualquer um seja assassinado, até mesmo os criminosos, porque toda vida deve ser salva. Enquanto isso, Ben Reilly continua no hospital Forest Hills acompanhando a tia May. Mas a sua mente está cheia de lembranças. Só que mesmo sabendo que não são lembranças dele, e sim do verdadeiro Peter Parker, ele se recusa a deixar a tia May sozinha. Porque nesse instante, Mary Jane está no aeroporto embarcando para Pittsburgh, indo atrás da sua irmã e do seu pai. Enquanto a tia Anna, a melhor amiga da tia May, é quem vai voltar para lhe fazer companhia no hospital. Em Ravencroft, o Homem-Aranha continua procurando os vilões dentro do instituto, quando uma figura misteriosa aparece o observando. Era um ser conhecido apenas como Scryer. Sentindo aquela figura misteriosa, o Homem-Aranha se vira, mas Scryer não estava mais ali.
Só que quem encontra o herói é o homem que o atraiu, Judas Traveler. Traveler decide examinar a mente do Homem-Aranha para ver o que ele pode encontrar lá. E quando ele faz isso, Traveler simplesmente dá risada. Isso irrita o Homem-Aranha, que o ataca, mas Judas Traveler é muito poderoso e não é afetado pelos seus golpes. E além disso, ele afeta o Aranha mentalmente, que fica emocionalmente abalado, chamando por Mary Jane e pela tia May enquanto ele fica caído no chão. Deixando Peter para trás, Scryer aparece e pergunta o que Traveler descobriu com esse seu experimento. E ele responde que existe outro. Nesse momento, no hospital, Ben Reilly tem o seu sentido aranha disparado. Surge na sua frente a forma astral de Chakra, que lhe oferece uma escolha. Ele pode ficar ali, quieto, enquanto o Homem-Aranha vai ser assassinado. E assim, o clone pode usurpar a sua vida e ser alguém finalmente. Ele pode ser Peter Parker. Ou então, ele pode ir até o Instituto Ravencroft e tentar resgatá-lo. Claro que Ben Reilly, tendo a mesma índole heróica de Peter, não vai ficar parado ali. Assim, usando um velho uniforme de Homem-Aranha que ele roubou de Peter há muitos anos atrás, quando deixou Nova York, ele parte em direção ao Instituto Ravencroft. Ben Reilly atravessa a cidade, percebendo que não resistiu em bancar o herói, mas agora isso era necessário. Quando ele chega em Ravencroft e entra no local, ele é confrontado pelos capangas de Traveler, Boone e Medea. Enquanto no interior do instituto, o Homem-Aranha era mantido preso. Mas Peter luta para se libertar, e ele tem que lutar mentalmente com as imagens que Traveler cria. Visões dele preso numa enorme teia cercada de vários dos seus inimigos, e ele luta contra todos. Enquanto isso, Ben consegue passar por Boone e Medea. E Peter continua lutando contra tudo o que Traveler cria contra ele. O que faz Judas Traveler se questionar que tipo de homem é esse que parece inabalável. E que por mais que ele seja superior, o Homem-Aranha não para. Acontece que a sua mente sempre o leva ao encontro dos seus entes queridos, onde ele lembra que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E com tanto poder, Peter consegue quebrar suas algemas e atravessar a janela daquela prisão. Mas ele é pego por Traveler. Só que dessa vez, Peter não estava sozinho. Ben Reilly tinha chegado ali, e agora os dois Homens-Aranha se unem para acabar com Judas Traveler de uma vez por todas. Traveler foi até o Instituto Ravencroft para observar a psicologia de indivíduos superpoderosos, e agora ele tem uma oportunidade única: comparar a psicologia de um Homem-Aranha com outro. Com os dois Homens-Aranha lado a lado, Traveler usa os seus poderes para fazer os dois perderem a consciência. E quando eles despertam, os maníacos do instituto estavam à solta. Os dois aranhas se unem para combater os criminosos. E a gente vê como Ben Reilly é um pouco mais desajeitado e fora de forma, já que ele sempre evitou essa vida de herói. Mas mesmo assim, os dois juntos se complementam. Os dois até mesmo têm que se unir contra o maior perigoso prisioneiro ali, o Carnificina. E trabalhando juntos, eles o superam e nocauteiam o vilão. Juntos então, Peter e Ben vão atrás de Judas Traveler. E ele estava pronto para ir embora dali. Inclusive usando um tipo de gás que apaga todos os oficiais que cercavam o instituto. E enquanto o Homem-Aranha confronta Traveler, Ben vai até o carro onde ele se dirigia, tentando encontrar os seus capangas. Mas quando Ben salta para dentro daquele carro, o veículo simplesmente explode. Acreditando que o seu clone foi assassinado, agora que eles estavam até mesmo se entendendo, Peter vai com tudo para cima de Judas Traveler. Mas com uma sugestão hipnótica, o Homem-Aranha é nocauteado. Assim, Judas Traveler e os seus capangas desaparecem. E um tempo depois,
Quando todos despertam, incluindo os funcionários do instituto e a doutora Ashley Kafka, a diretora de Ravencroft, ela encontra o Homem-Aranha desmaiado no chão e os criminosos estavam de volta às suas prisões, como se nada tivesse acontecido. E na mesa da diretora Kafka, eles encontram uma carta de Judas Traveler, com data de uma semana antes daquilo, dizendo que ele não poderia comparecer ao Instituto Ravencroft como programado, como se tudo o que eles passaram ali tivesse sido obra da sua mente. Em outra parte, Judas Traveler vai embora com seus capangas dentro de uma limusine. E ali ele parabeniza a todos e diz que a existência de 2 Homens-Aranha o deixou intrigado. E por isso ele vai continuar os observando e os estudando. Em Ravencroft, Peter tem uma notícia dos policiais que depois de revisar os destroços do carro explodido ali, nenhum vestígio de outra pessoa foi encontrada. Não tinha nenhum corpo ali. E por mais que Peter ainda estivesse confuso com tudo isso, se questionando se aquilo era mais uma manipulação de Judas Traveler, a gente sabe que aquilo tudo era verdade. E que Ben Reilly tinha sobrevivido, porque agora ele andava mais uma vez sem rumo pela cidade. O tempo passa, mas Ben Reilly não consegue parar de pensar que é apenas um clone. Ele se vê como uma criatura sem alma, como uma falsa aranha exposta num museu. Ben tá ali no Museu de História Natural pensando nisso tudo, quando ele passa por uma das lojas e numa vitrine vê uma blusa de frio azul com um símbolo de uma aranha no peito. Mas antes de olhar melhor para a blusa, ele percebe um roubo acontecendo naquela loja. Ben queria evitar essa vida de super-herói, mas ele não podia evitar os seus próprios instintos. Nesse período, depois de passar um tempo em São Francisco, o Venom volta para Nova York. Ele estava ali depois de ouvir sobre o ocorrido no Instituto Ravencroft, e o seu medo é que o Carnificina ficasse à solta por causa disso. Mas mesmo com isso controlado, o Venom aproveita para passar um tempo na cidade. Enquanto isso, no hospital de Forest Hills, a tia Anna é quem cuida da tia May e ela recebe a visita de uma das primeiras ex-namoradas de Peter, a Betty Brant. Só que nesse momento Ben Reilly chegava no hospital também, e ao ver Betty ali, ele simplesmente observa do lado de fora. E vê também como Betty mudou desde a época em que eles namoraram, ou que o verdadeiro Peter e ela namoraram. Parado num telhado então, pensando sobre o que fazer da vida a partir de agora, Ben ouve no rádio que o Venom foi visto pela cidade. E sem saber que agora o simbionte é um anti-herói e não um vilão como no começo, Ben Reilly decide pará-lo de uma vez por todas. Então depois de uma rápida passada na loja de presentes do museu, Ben Reilly volta ao seu apartamento recém-alugado, onde ele coloca uma roupa toda vermelha e por cima aquela blusa azul com uma aranha no peito, porque se ele vai sair pela cidade para parar o Venom, ele precisa de um uniforme. Mas algo que seja diferente do padrão do Homem-Aranha, porque o desejo de Ben é ser diferente, ser único, e não só uma cópia ou um clone. Com seu novo uniforme, Ben Reilly acaba com alguns crimes em Nova York, como roubos e outras ações criminosas menores, e isso vai lhe dando visibilidade. Até que uma reportagem escrita por Ken Ellis é publicada na primeira página do Clarim Diário sobre o aparecimento de Venom por Nova York. Então Ben Reilly, uniformizado, vai ao encontro de Ken para tentar saber o paradeiro do simbionte. A informação é que o Venom foi visto pela última vez perto da ilha Roosevelt, então Ben Reilly vai até lá. Mas enquanto isso, o Venom se questiona por que as pessoas têm medo dele. Ninguém entende que agora ele não é mais um vilão. Por exemplo, ele acaba com um grupo de bandidos, mas quando a polícia chega para prendê-los, é ele quem é cercado. Independente disso, Ben Reilly o encontra, e pensando nele como um vilão, o Venom é atacado. Os dois têm uma luta intensa, mas Ben fica bastante machucado, e o Venom imediatamente percebe que aquele não é o verdadeiro Homem-Aranha.
ele luta diferente, de forma mais bruta. E Ben admite que é um clone. Mas mesmo assim tem o heroísmo do verdadeiro Homem-Aranha, e por isso estava ali para parar aquele vilão. Só que antes que eles pudessem continuar, uma outra simbionte surge. Era a Grito, uma das criações da Fundação Vida, que o Venom conheceu quando era um protetor letal em São Francisco. Ela estava ali, atrás dele, mas o Venom acha que ela tá ali para tentar matá-lo de novo, então ele a ataca. E isso permite com que Ben Reilly se afaste para se recuperar do combate. O problema é que a luta entre Venom e Grito é inconsequente e pega inocentes ao redor, como uma mulher presa num carro destruído, ou um homem dentro de um bonde que estava prestes a cair. E é Ben Reilly quem vê isso e vai ao resgate dos inocentes. Ao redor disso, a população observa tudo, inclusive o repórter Ken Ellis estava ali e testemunha todas as ações heróicas de Ben. E para acabar com aquela destruição desenfreada, Ben golpeia o Venom de cima de um bondinho e isso derruba o simbionte e a Grito no rio de Nova York. E assim o Venom desaparece. Pelo menos Ben Reilly salvou as pessoas inocentes e todos o agradecem. Agradecem aquele novo herói que usa o símbolo de uma aranha por cima daquela roupa vermelha. Assim, Ken Ellis o batiza de Aranha Escarlate. Ben Reilly volta para casa com um corte no abdômen bastante profundo, e perdendo muito sangue, ele desmaia na entrada do seu apartamento, onde inclusive a sua vizinha Gabrielle Greer o encontra e o leva ao hospital imediatamente. Ali ele é tratado com os primeiros socorros, onde pede ao médico que lhe dê os pontos, mas sem anestesia. Ele não poderia ficar ali se recuperando. Então rapidamente, depois de ter o corte fechado, Ben foge antes que o repórter Ken Ellis o encontrasse para uma entrevista exclusiva. Enquanto isso, a Grito continua por ali procurando pelo Venom. Ela na verdade quer que ele a ensine a controlar o seu simbionte. Mas toda vez que eles se encontram, o Venom não quer conversa e simplesmente a ataca. Então em mais um desses encontros, o Venom estava prestes a acabar com ela, quando surge o Aranha Escarlate. Enquanto tudo isso acontecia, em outra parte, em Midtown, uma gangue de mafiosos quer eliminar um rival que vem invadindo seu território, e eles contratam um assassino para fazer esse serviço, um homem chamado Kane. Mas Kane perde a chance de concluir o serviço e é confrontado pelos mafiosos. Só que Kane mata todos eles. Inclusive, uma das suas vítimas é morta só com um único toque no seu rosto que deixa uma marca de queimadura. Era a marca de Kane. E ele faz isso porque não vai concluir a sua missão de assassinato. Ele tem outro assunto que lhe chamou muito mais a atenção agora. Porque no jornal ele viu o surgimento de um tal Aranha Escarlate. E ele sabe que esse é o seu antigo rival, Ben Reilly. Em Nova York, o Aranha Escarlate e o Venom têm um combate intenso. Mas dessa vez, Ben Reilly já estava mais preparado depois de ter sido derrotado no seu primeiro encontro. Dessa vez, Ben tinha as teias de impacto, que o afetam muito mais. E com elas, Ben consegue afetar não só o simbionte, mas também Ed Brock ali dentro, acabando assim com o Venom. Ben Reilly melhorava suas habilidades cada vez mais. Só que tinha alguém que observava tudo isso de longe. Era Kane. O Aranha Escarlate consegue conter tanto Ed Brock como o simbionte Venom e os entrega para as autoridades. E essa vitória deixa Ben Reilly orgulhoso de si mesmo por ser capaz de derrotar um dos maiores inimigos do Homem-Aranha. E ele se sente confiante em continuar. Mas sem saber que ainda existem muitos conflitos no seu futuro. E os inimigos do Homem-Aranha agora também são os inimigos do Aranha Escarlate. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história.
Esse é só o começo de toda a gigantesca saga do clone, que vai ser trazida aqui em 6 partes. E a minha opinião sobre toda essa série de quadrinhos eu vou deixar para falar no final. Então a continuação segue exatamente nos próximos vídeos. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as sequências, deixa o seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu! E até mais.